Aula 10, padrão adapter. O objetivo dessa atividade era criar um aplicativo capaz de adaptar um novo banco de dados a um sistema de banco para o usuário. Aqui a gente vai ter nosso UML, que a gente vê nossa main, nosso cliente. O nosso cliente aqui vai estar usando tanto de banco de dados, da nossa interface que adapta o banco de dados, quanto do usuário. A gente tem os 3 tipos de usuário: o usuário simples e o banco com transferências. Acho que é transferência a palavra. Um minuto. Transações. Usuário simples com transações simples. Usuário de multi-usuário com transações simples. E um multi-usuário com transações múltiplas. E aí a gente vai ter nossos 3 bancos de dados: Firebird, MySQL e Paradox. Nossa interface aqui vai implementar a classe vai implementar a interface. Vai ser a classe que vai adaptar o banco para o usuário. Aqui no nosso VS Code, vamos começar aqui pelo nosso usuário, né? Seria bom. Nosso usuário tem nome, e-mail e senha. A gente vai ter um construtor e os getter, etc. Isso aqui é bem padrão. E a gente vai ter aqui as classes que estendem o usuário, os tipos de usuário, que só retornam um novo usuário utilizando dessas classes. Então aqui ele sabe qual classe cada usuário pertence, seja o usuário múltiplo, com transações múltiplas e etc. Todos os 3. E a gente vai ter nosso banco de dados. Nosso banco de dados a gente vai ter o nome do banco, a senha. A gente tem um boolean que verifica se o usuário está ou não conectado no banco de dados. A gente tem 2 construtores, um construtor vazio e um construtor passando nome e senha. A gente tem aqui 2 funções, a função de conectar e a função de desconectar. A função de conectar, ele verifica se o usuário não está conectado. Se ele não estiver conectado, ele conecta. Se o usuário já estiver conectado, ele diz que a conexão já existe. A gente vai ter também um método de desconectar que faz o contrário de cima. Se o usuário não estiver conectado, ele desconecta. Se o usuário estiver conectado, ele desconecta. Colocando aqui o conectado para false. E a gente tem os getter e setters. Nas classes que implementam esse banco de dados, a gente vai ter aqui o Firebird, que aqui vai passar o nome Firebird e a senha Firebird. E ele aqui implementa os métodos conectar e desconectar, mostrando ao usuário em qual banco que a conexão foi estabelecida. E todos os 3 bancos fazem o mesmo, só vai mudar o nome, a senha e o nome do banco, obviamente. Então aqui Paradox. E para o MySQL. Nossa interface de adaptar, nosso adapter, ele vai estar aqui recebendo. E aqui a gente vai ter o iniciar conexão e terminar conexão, que vai ser o que ele vai estar adaptando. Então, se o banco não consegue fazer isso, ele vai adaptar o banco para isso. E a gente vai implementar isso aqui. A gente vai ter aqui nosso construtor, que vai retornar um usuário. Essa classe que é aqui o usuário, no caso, né? Iniciar conexão e terminar conexão, que é o conectar e desconectar, só que com outro nome. Aqui ele passa um banco de dados. E se o banco de dados aqui, se realmente tem alguma coisa nesse banco de dados, ele vai conectar e no terminar a conexão ele vai desconectar. Então, ele só está pegando o banco de dados e forçando ele a conectar no sistema. E a gente tem um getSetter de usuário. E a gente tem aqui nossa main. A gente tem uma array list de usuário. A gente cadastrou aqui 3 usuários, o Jonas, o Bruno e a Raisla. A gente tem aqui o map, que vai ser o nosso segredinho para esse
para esse programa. O map vai pegar as classes propriamente ditas e vai definir qual classe pertence a qual banco de dados. Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter o usuário múltiplo, e esse vai pegar essa classe e definir que essa classe pertence a MySQL. Então, sempre que for criado o usuário multi, ele vai ser automaticamente ligado ao MySQL. E aqui a gente tem usuário single multi para Firebird e usuário single para Paradox. Aqui a gente tem um laço que vai passar por todos os usuários e vai... E a gente tem o adaptador aqui que eu usei o usuário, que está certo. E esse... A gente definiu que o usuário, a gente vai estar criando o adaptador para esse usuário, que vai adaptar ele para dentro do banco de dados. E no banco de dados, a gente vai pegar a classe do nosso usuário, os usuários que a gente escolheu aqui. Então, a gente vai pegar a posição do usuário, vai pegar a classe do usuário nessa posição e vai jogar para dentro do banco de dados. Que com isso ele vai, usando o mapa aqui, o mapa BD, ele vai conseguir definir em qual banco de dados que ele está. E o adapter vai, se o adapter existir, obviamente, vai iniciar a conexão e terminar a conexão aqui só para mostrar dentro do laço de repetição. Vamos executar o programa? Conexão estabelecida, conexão iniciada com MySQL, banco desconectado, conexão encerrada com MySQL. Primeiro aqui era o Jonas, do usuário multi, usuário multi, MySQL. Conexão encerrada com MySQL. Conexão estabelecida com Firebird, desconectado, conexão encerrada com Firebird. Segundo Firebird era single multi era o Bruno, tá certo. E o terceiro, conexão estabelecida, iniciada com Paradox, desconectado, conexão encerrada com Paradox. Paradox era single era raiz, o terceiro também está certo.